Muito bem, meus irmãos, eu gostaria que, neste momento, a gente estivesse abrindo as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 7 a 21. Primeira de João, capítulo 4, de 7 a 21. Os irmãos podem ir acompanhando pelo telão, pode ir acompanhando aí na sua Bíblia, no seu celular. E nós vamos ler aqui na nossa versão da NVI, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez, vamos orar, buscar a presença do Senhor. Deus, nós mais uma vez, nesta hora, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida. Te agradecemos, Deus, porque apesar de uma madrugada fria, apesar de uma manhã fria, o Senhor, ó Deus, nos deu forças para levantarmos da nossa cama, para sairmos debaixo dos nossos cobertores, e de virmos, ó Deus, para a Tua casa para Te adorar, para Te buscar, Senhor, para, ó Deus, receber da Tua palavra, para nos alimentar com ela, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado, Deus, dia após dia, Senhor, ó Deus, inúmeras oportunidades de nós crescermos, ó Pai, na palavra, crescermos no conhecimento, crescemos, ó Deus, na busca do Senhor. Queremos, ó Deus, nesta manhã, crescermos um pouquinho mais. Queremos nesta manhã, ó Pai, nos alimentarmos um pouco mais, Deus, da Tua palavra, a Tua palavra santa, a Tua palavra bendita, a Tua palavra, Deus, que chega até nós, entra, Senhor, na nossa mente e desce ao nosso coração. A Tua palavra, Deus, que é como uma espada, Senhor, de dois gumes. A Tua palavra, Senhor, ela, Deus, ela vai, ó Deus, penetrando, Senhor, no nosso ser, no nosso âmago, vai trazendo, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, vai trazendo, ó Deus, em nós a convicção de que, ó Deus, nós temos que ouvir a Tua voz,
ouvir a Tua palavra, para, Deus, nós sermos pessoas, ó Deus, onde se pode encontrar servos e servas, ó Deus, que amem ao Senhor, que fazem o Teu querer, que, ó Deus, que buscam a Tua presença. Deus amado, nós não queremos nesta manhã apenas, ó Deus, participar de um culto, mas queremos ser transformados. Queremos, ó Deus, sair daqui com algo positivo para nós, com algo transformador, com um desafio novo, Senhor. Ainda que, ó Deus, nós conheçamos este texto, ainda, Senhor, que a gente já tenha lido esse texto, ainda que a gente já tenha estudado sobre este texto, mas sabemos, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos traz coisas novas. Queremos, ó Deus, que o novo venha sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, que, Pai, o Teu Espírito Santo coloque, ó Deus, aquilo que precisa ser colocado, Pai, na nossa vida, no nosso coração. Por isso, ó Deus, não deixe que a nossa mente venha devagar, Senhor. Que a nossa mente, Deus, venha sair, ó Deus, da Tua presença, deste lugar. Que ela, Deus, não viaje por lugares outros, onde a Tua presença não está, Senhor, onde a Tua palavra não está, mas que possamos estar concentrados. Que possamos, ó Deus, ser renovados, ser restaurados, ó Pai. Que a gente possa estar rendido aos Teus pés. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho dito sempre, todas as vezes que estamos aqui, eu gosto de falar que nós estamos no ano da rendição. Amém? Nós estamos no ano da rendição. E nesse mês de junho, especificamente, o Senhor tem tocado no nosso coração, o Espírito Santo tem nos movido para nós falarmos de um tema, que é um tema que às vezes parece óbvio, uma coisa que parece batida, mas o Senhor nos direcionou, o Espírito dele nos direcionou para falarmos sobre o amor, no sentido de que nós compreendêssemos que para nós estarmos rendidos a Cristo, para estarmos rendidos a Deus, nós precisamos viver em amor, nós precisamos estar em amor, nós precisamos amar. Precisamos, amados, estar rendidos em amor. Porque não há lógica nenhuma nós estarmos rendidos ao Senhor, mas que a gente tem uma vida sem amor a nós mesmos, sem amor ao próximo. Não faria o menor sentido. O amor que recebemos de Deus precisa irradiar em nossas vidas, a fim de que possamos não só amar de volta o Senhor Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, conforme nós lemos nesse texto, mas também amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é um ensinamento precioso de Jesus. Então precisamos amar a Deus, precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos a nós mesmos, se nós não amarmos o nosso próximo, essa rendição não acontece. Eu tenho um amigo que é pastor, ele gosta de falar palavras difíceis às vezes, né? Ele fala assim, ele diria assim, é uma condição sine qua non. É uma condição sem a qual não existe. Não existe rendição se não tiver amor. E a despeito de tudo isso, hoje iniciamos essa campanha dos 21 dias que nós falamos para vocês. Esses 21 dias de consagração para um coração ardente. No sentido de que o nosso amor seja incendiado para Deus, para o Senhor Deus. E basicamente, em quase todo este capítulo 4 da epístola de João, essa primeira carta de João, ele nos apresenta as razões para nós amarmos. Então esse vai ser o título. Esse vai ser o título dessa mensagem. As razões para nós amarmos. Razões para amarmos. E no início deste capítulo, João faz um contraste interessante. Ele faz um contraste entre o Espírito Santo e os espíritos malignos. João explica que o Espírito Santo dá testemunho da divindade de Jesus. Isso leva as pessoas a confessarem Jesus como o Senhor de suas vidas, a confessarem Jesus como o Filho de Deus, glorificando ao Senhor Jesus. Por outro lado, de outra forma, os espíritos malignos não reconhecem Jesus como Deus e também não o glorificam.
Este é o teor dos 6 primeiros versículos deste capítulo 4 da primeira carta de João. E é então a partir do versículo 7, o versículo que nós começamos a ler, que João volta a falar sobre o amor. João fala sobre o amor, e depois ali a partir do versículo 7, João começa a falar novamente sobre o amor. E é interessante notar que no capítulo 2, dessa mesma epístola, João, ele fala do amor, relacionando o amor com a luz verdadeira. Lá em 1 João 2, versículos 7 e 8, diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que João está relacionando aí é o amor com a luz verdadeira do Senhor. E lá no capítulo 3 ele escreve que o amor é uma evidência de que a pessoa ela tem a vida eterna. Os versículos 14 e 15 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Olha que interessante, irmãos. Por nós amarmos os nossos irmãos, nós já sabemos que passamos da morte para a vida. Quem não ama, permanece na morte. Olha que forte isso. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E nesse trecho que nós lemos do capítulo 4 de João, João vai nos falar sobre as razões que nós temos para amar. Eu tenho uma razão para amar. Você tem uma razão para amar. Nós temos razões para amarmos. E a primeira razão é que o amor, amados, é de natureza divina. Eu gostaria de repetir os versículos 7 e 8, Lígia, se você puder. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amados, o amor ele procede de Deus. O amor é de natureza de Deus, é de natureza divina, porque, como diz o texto, ele procede do Pai. Deus é a fonte do poder, Deus é a fonte do amor, Deus é a origem do amor. É importante que a gente compreenda que não existe amor verdadeiro a não ser em Deus. Não existe um amor que seja verdadeiro, que não procede de Deus. João fala que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama tem a ver com Deus, tem a ver com a parte de Deus. É muito importante também que nós, para que nós tenhamos a noção disso, é muito importante nós notarmos esta ligação que existe. Quem ama se torna amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Então é muito importante você notar isso. Quem ama se torna amigo de Deus. Quem ama conhece a Deus intimamente. Conhece a Deus na sua intimidade. Entende, irmãos? O amor, ele é um produto divino. O amor é uma coisa poderosa que vem daquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Não se trata aqui de um sentimento humano de amizade. Esse amor não é esse sentimento humano de amizade que muitas vezes nós confundimos. Não se trata aqui de uma ligação por interesses. Às vezes as pessoas amam as outras por interesse. Não se trata aqui de um amor carnal ligado através do sexo. Não é isso que o texto está nos dizendo. Ali a palavra grega
em que ele fala que Deus é amor, e quando ele fala que amor é a palavra ágape, que é o amor de Deus, é aquele amor abnegado, aquele amor sem interesse, é o amor do próprio Deus. Ninguém tem o amor ágape se não for doado por Deus, se não for derramado sobre ele por Deus. Então aqui não se trata desses sentimentos, pelo contrário, trata-se de um amor que busca os interesses das outras pessoas. Eu confesso, irmãos, que eu gostava, agora não gosto mais, mas eu gostava das músicas do Djavan. Não é do presbítero. O presbítero é o Javan. É a música do Djavan. E tem uma música muito estranha, que ele fala assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. É bonito, né, irmãos? Vem me fazer feliz porque eu te amo. É ruim, né? Deixa quieto, né, irmão? Melhor falar, né? É melhor falar. Cantar não dá certo. Mas, irmãos, tem uma coisa completamente errada. Não é vem me fazer feliz porque eu te amo. É o contrário. Eu vou te fazer feliz porque eu te amo. Então, esse amor, ele é um amor que busca o interesse da outra pessoa. Trata-se de um amor que é capaz de dar a vida pelo outro. Refere-se ao amor que serve ao invés de ser servido. É o amor abnegado, é o amor sem interesse. É o amor que faz as coisas sem esperar nada em retorno, nada em troca. E este amor que é apresentado aqui por João, é um amor que o homem por si só não é capaz de produzi-lo. Não é capaz de produzi-lo. Nem eu, nem você, nenhum de nós somos capazes de produzir este amor. Entenda isso. Mas nós podemos recebê-lo de Deus. Amém? Nós podemos receber este amor de Deus. E este amor de Deus que a gente recebe de Deus, nós recebemos gratuitamente, não há custo, não há nenhum custo para isso, nós recebemos gratuitamente de Deus, nós não produzimos, mas nós recebemos, e quando nós recebemos, nós precisamos irradiar este amor, porque a palavra de Deus diz ali que Deus é amor, Deus é amor. Inteligente aquele homem que colocou a sua denominação com esse nome, Deus é amor, porque é uma verdade. Deus é amor, em sua natureza Deus é amor, Deus é conhecido como um Deus de amor. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, e você colocasse lá, na pesquisa, a primeira coisa que você pensa em Deus, quando ouve a palavra de Deus, ou quando pensa na palavra de Deus, eu sei que a primeira coisa que muitos colocariam é que Deus é amor. Qual é a característica, qual é o atributo maior de Deus? Você colocaria que Deus é amor, porque Deus é amor, e Deus não apenas nos ama, a própria essência de Deus é o amor. Se Deus não fosse amor, não poderíamos explicar a história da própria humanidade, porque na história da humanidade está envolvido o amor de Deus, porque ao criar o homem, Deus fez alguém para ser objeto do seu amor, amém? Deus fez a humanidade para a humanidade ser o objeto do seu amor. Se Deus não fosse amor, nós não poderíamos entender isso, nós não poderíamos experimentar isso. Nós, eu e você, somos objetos do amor de Deus, aleluia. Nós somos objetos do amor de Deus, aleluia. Nós somos objetos desse amor. Agora, é bom que se diga, Deus nos fez livre para escolhermos, para a gente escolher amar ou não a Deus. O homem é que escolhe se vai amar a Deus ou não. Mas isso é uma outra coisa. Porque o que importa para nós agora é que Deus nos ama. Me ama, como diz aquela outra música da Aline. É Aline? Ana Paula, Eu não vou cantar não, tá, irmãos? Fica sossegado. Me ama, sim, Jesus me ama, Deus me ama, Ele me amou, Ele nos amou, então Deus nos ama. E por nos amar, e por amor a nós, Deus interfere no mundo para nos levar a um propósito todo especial, para nos levar a uma realização,
Amados, isso, quando a gente pensa nisso, a gente entende que isso é maravilhoso, que isso é fantástico, que isso é insondável, que isso é poderoso. Deus interfere no mundo, interfere na humanidade, na história, para que Ele possa nos amar e através disso a gente possa ser levado a um propósito, a gente possa ser levado a uma realização. E pelo fato de Deus nos amar, Ele não nos deixa só, nunca. Lá em Mateus 28, 20, um texto que nós conhecemos. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E ele diz: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, irmãos, até o fim dos tempos, a gente tem a certeza de que Deus estará sempre conosco, Jesus estará sempre conosco. Isso é pelo fato dele me amar, é pelo fato dele amar você, é pelo fato dele amar a igreja, é pelo fato dele amar a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, é por ele amar a humanidade, mesmo aqueles que não o aceitam. Deus amou e Deus morreu na cruz por cada um de nós. Amados, imagine se Deus não fosse amor, mas fosse apenas justiça. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mas imagine, não sei se você consegue imaginar, se Deus não fosse amor, mas Deus fosse apenas justiça. Será que você consegue imaginar isso? Se isso fosse real, nós estaríamos experimentando apenas a ira de Deus, porque a ira de Deus está relacionada à sua justiça, porque é só isso que nós merecemos, por causa do nosso pecado. Ou você acha que nós poderíamos achar, merecíamos, na verdade, algo melhor do que a ira de Deus nos castigando, se não fosse o amor? Porque é isso que nós merecíamos. Todavia, porque Ele nos amou tanto, como o pastor João pregou domingo passado aqui, porque Deus amou tanto o mundo, Ele nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho por nós. E eu gostaria que você saísse daqui hoje com duas impressões, com duas certezas, de que o amor procede de Deus, e de que o próprio Deus é amor. Amém? Eu gostaria que você saísse daqui com essa certeza no coração, porque quando tivermos essa nítida certeza impressa em nosso coração, quando nós tivermos essas questões ali bem arraigada no nosso coração, impressa no nosso coração, nós já teremos uma razão para amar. Amém? Nós já temos uma razão para amar. Deus é amor. Deus é a essência do amor. Deus, Ele é o próprio amor. Deus amou a mim, amou a você. Então já é uma razão para nós amarmos. Mas a segunda razão que eu gostaria de falar aqui é que somos a resposta ao amor de Deus. Os versículos de 9 a 11, Lígia, por favor, os versículos de 9 a 11 vai falar sobre isso. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Não consiste o amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar o quê? Uns aos outros. Veja, irmãos, sabemos, como nós falamos, que Deus é a origem, Deus é a fonte do amor. Assim Ele mesmo possibilita a nós que acreditamos nele,
que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, temos esse amor através de Jesus Cristo, vivendo em nós, vivendo na nossa vida, no nosso coração. E nós somos criados segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. E o que isso significa? Significa que quando Deus nos criou, Ele nos fez como um reflexo, conforme a imagem dEle. Isso está lá no livro de Gênesis. Nós aprendemos isso, e aí eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Nós estamos estudando, nas segundas-feiras, na escola de formação bíblica, nós estamos estudando sobre salvação. E aí envolve uma série de coisas, e a gente estudou um pouco sobre esse texto. E aí você fala assim, pastor, eu não sei lá, estudar sobre salvação, eu já sou salvo, para que eu vou estudar sobre salvação? Eu queria dizer assim, fica esperto, irmão, porque Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação não é uma coisa assim para a gente, tudo bem, eu sou salvo, não. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então é bom que você entenda o que é isso que você fez na sua vida, como você pode desenvolver a salvação na sua vida. Então a gente está dando aulas aqui, né? Os irmãos ali estão se revezando para dar aulas sobre este estudo, a soteriologia, o estudo, a doutrina da salvação. É muito interessante, é muito bom. Então, se você não é aluno, seja aluno também, para nós estudarmos aqui sobre a salvação. E Deus criou então o homem e o fez como um reflexo e imagem dele. Então a consequência disso foi que a humanidade compartilha a inteligência, compartilha o sentimento de Deus. Isso seria maravilhoso não fosse o pecado vir e quebrar, vir e embotar toda essa semelhança, todo esse reflexo que nós tínhamos de Deus. E lamentavelmente perdemos inúmeras coisas com isso. Perdemos tudo aquilo que Deus havia planejado para nós como humanidade. Dentre essas coisas, perdemos essa capacidade de amar como Ele tão bem o faz. Nós perdemos, amados, essa capacidade de amar as pessoas, de amar os outros, de amar o próprio Deus, assim como Deus o faz e o faz tão bem. Não se engane, nós perdemos essa capacidade de amar com este amor que é de Deus. Por isso a campanha, um coração ardente para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de uma forma intensa. Nós precisamos deste amor, porque perdemos essa capacidade de amar com esse amor que é de Deus. Mas, amados, este amor e esse Deus de amor e misericórdia já tinha um plano para nos levar de volta a essa semelhança com Ele. Lá no versículo 10, eu gostaria que você repetisse de novo, Lígia, por favor, o versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, dessa forma, quem tem Deus vivendo dentro de si, quem tem Deus vivendo nele, tem o amor divino sendo derramado na sua vida para dar a seus irmãos. Se você precisa deste amor, você sabe onde encontrar. É na presença do Senhor. É o amor de Deus que é derramado sobre nós dia e noite. E o amor de Deus tem sido abundante. Esse amor, ele tem sido abundantemente derramado sobre a minha vida, abundantemente derramado sobre a sua vida, a ponto de transbordar. Será que essa pergunta faz sentido para mim e para você? Será que esse amor que é, como nós entendemos, esse amor que transborda, esse amor que é abundante, esse amor que é derramado na minha vida, na sua vida, nos nossos corações, será que ele tem sido abundante na sua vida, a ponto de transformar a sua vida, para que você possa oferecer esse amor de Deus aos outros, às outras vidas, aos irmãos? O amor de Deus tem irradiado em sua vida? É a pergunta que nós fazemos.
As pessoas percebem esse amor em você. Olha para você e fala assim: esse cara é um cara que ama. Essa mulher é uma pessoa que ama. Porque nós vemos o amor sendo derramado na vida dela, sendo irradiado, sendo transbordante. Será que nós somos pessoas e que as pessoas olham para nós e falam assim: aquele é o cara que ama. Aquele é uma pessoa que ama de verdade. E isso, amados, porque Deus nos amou primeiro. A nossa vida precisa ser um reflexo do céu, amém? A nossa vida precisa ser um reflexo do céu, um reflexo das coisas de Deus. O nosso amor precisa e deve ser um reflexo do amor de Deus. E não sendo assim, a nossa vida cristã ela é manca. A nossa vida cristã ela é defeituosa. A nossa vida cristã ela é uma vida esquisita, é uma vida sem propósito. Você é crente? Amém? Você é crente, irmãos? A presença de Jesus Cristo em nós deve ser a razão pela qual nós iremos amar e sempre amar. A presença de Cristo em nós nos capacita a amar como Deus nos amou. Isto é uma verdade da qual nós não podemos nos esconder. Nós não podemos fugir, essa é uma verdade. Ela está estabelecida. Nós precisamos amar. Nós precisamos derramar do amor de Deus. Porque a presença de Cristo em nós, que somos crentes, que não somos cristãos, nós que conhecemos a Cristo, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, a presença de Cristo em nós nos capacita a amarmos como Deus nos amou. Eu gostaria que você saísse dessa reunião, desse culto hoje, com essa certeza também, essa convicção impressa na sua vida. E a terceira e última coisa que nós vamos falar aqui, ou seja, a terceira razão é que o amor traz consequências. Amém? Amor traz consequências. Tudo o que fazemos em nossa vida gera consequência. Às vezes consequências boas, às vezes consequências ruins, depende do que nós fizermos. Mas sempre o que nós fazemos, ou o que nós fizermos, vai gerar consequências. E a primeira consequência do amor é que Deus permanece em nós. Aleluia. Amém? Deus permanece em nós. Examinamos lá no livro do Êxodo, de que ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Isso está lá em Gênesis, em Êxodo. Ninguém pode ver simplesmente a face de Deus e continuar vivo. A santidade de Deus não pode ser contemplada pelos nossos olhos. Tanto é que na visão que Isaías teve do trono, ele viu o trono e os serafins estavam cobrindo o Senhor, para que ele não visse, porque se ele visse, ele seria fulminado. Mas por outro lado, se tivermos o amor, se nós formos um canal de expressão do amor de Jesus, poderemos indiretamente ver a Deus. Percebam, irmãos, nós teremos a presença de Deus em nós. Lá no versículo 13, veja, no versículo 13, nós vamos ler. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então nós lemos que o Espírito Santo nos dará a segurança de que Deus permanece em nós. Nossa, isso é tão maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Como nos conforta essa convicção, como nos conforta essa certeza mais plena de que podemos contar não só com a presença de Deus em nossa vida, mas com a permanência dele em nós. A permanência dele. Ele não apenas se faz presente, mas ele permanece em nós. Essa é a primeira consequência de nós amarmos. Por isso, meus irmãos, amem indiscriminadamente. Amem sem reservas. Amem aos montes.
Amem sem vergonha de amar. Homens, amem. Tem gente tem homem que é meio durão, fala assim, esse negócio de amor, né? Não vou falar uma coisa aqui, mas homem precisa amar também. Homem ama. Homem também é sensível. Homem ama as pessoas, homem ama os seus irmãos. Nós precisamos amar. Então, amados, já que Deus permanece em nós, vamos amar as pessoas, vamos amar ao nosso próximo, vamos amar aos nossos irmãos. O amor maduro, amados, é uma outra consequência. Aqui João fala de um aperfeiçoamento do amor. Um amor aperfeiçoado é um amor maduro, é um amor maturado, é um amor bem amadurecido. Quando isso de fato acontece, o amor já aprendeu a se doar aos outros, já aprendeu a se colocar em segundo lugar. No versículo 17 é dito que o amor nos dará confiança no dia do juízo. E por qual razão? Porque o amor aperfeiçoado, amados, traz segurança, amém? O amor aperfeiçoado traz segurança, traz confiança. Quando estamos amando uns aos outros, nós estamos obedecendo a um mandamento do Senhor. E o versículo 21 é claro quanto a esta questão, esse texto nós lemos. Quando estamos obedecendo em nosso coração, não haverá medo de encontrar o Senhor Jesus face a face, pela simples razão de que fizemos o que Ele nos pediu para fazer, de guardarmos os seus mandamentos. Quando nós amamos e quando nós estamos obedecendo ao Senhor, nós não vamos ter medo de Deus, nós não vamos ter medo de Jesus Cristo, porque nós estamos obedecendo aos seus mandamentos. E amados, a confiança, ela acaba com o medo, amém? Ela acaba com o medo. Antes o amor lança fora o medo, expulsa o medo. O amor nos traz segurança, o amor também é obediência e nos livra do sentimento de culpa e do medo que nos atormenta, que atormenta as pessoas. Este é o amor que arrebata a confiança e bane o temor e bane o medo. Entendemos aqui que no amor não existe medo e que os dois são incompatíveis, assim como a água e o óleo. Coloque água e óleo, você vai ver que eles são incompatíveis, eles se separam. O amor é o antídoto para o medo. Onde existe esse amor aperfeiçoado, o próprio terror da morte desvanece. A gente não tem mais terror, tem medo da morte não. Eu costumo falar para as pessoas, eu não tenho medo da morte. Primeiro porque todos nós vamos morrer, irmãos. Não tem jeito. Eu não tenho medo da morte. Quando ela chegar, eu vou estar tranquilo. Eu vou estar em paz. Amém? Nós não temos terror da morte. Não é que a gente quer morrer, mas o dia que ela chegar, nós vamos estar em paz, porque o amor é o antídoto para o medo. Você tem medo de alguma coisa? O amor de fato lança fora todo o medo. De que medo será que João está falando aqui? A palavra grega que é usada ali, a palavra phobos, se refere àquela emoção experimentada, a alguma dor, a algum perigo específico, geralmente acompanhado de um desejo de fugir. E a palavra de Deus diz assim que o amor lança fora esse medo, essa fobia. O que João estava querendo dizer aqui sobre o amor lançar fora o medo? Será que era um mantra para ajudar as pessoas a vencer as suas fobias e as suas preocupações cotidianas? Será que era isso? Seria um texto que alguns usam para justificar as suas decisões de não se arrepender dos seus pecados, concluindo que Deus ama do jeito que eu sou, então eu não preciso mudar. Esse amor de Deus vai lançar fora todo o medo, então não interessa o que eu fizer, Deus me ama, então está tudo bem. Será que é isso? Como entender a Bíblia se em outros textos das Escrituras Sagradas se ensina a importância de se ter um temor a Deus? Olha, como que pode ser isso, pastor? Se existem outros textos que falam o contrário, como assim lá em Eclesiastes 12:13 diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos.
Em Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas qual o medo que João está falando aqui? Como compreender esse ensinamento de João de que o amor lança fora todo medo? Definitivamente, amados, não há medo no amor. O homem que ama a Deus de todo o coração nunca vai poder temer a Deus como juiz. Amém? Se você ama a Deus de todo o seu coração, se você ama de verdade, você nunca vai poder temer a Deus por Ele ser juiz. Como Ele agora é participante do Espírito Santo de Deus, Ele carrega em sua consciência uma sensação da aprovação de Deus. E Ele não tem nada desse medo que produz terror ou traz tormento. Nós estamos confiantes no nosso Deus, de que nós temos uma segurança, nós temos essa confiança, que nós temos uma segurança, de que Deus, quando olha para nós e vê em nós o amor dEle, em nós o amor de Cristo, esse amor se expandindo, esse amor sendo irradiado, esse amor sendo transbordante, para alcançar outras vidas, nós não vamos ter medo do juízo de Deus, porque Deus é amor. Nós não vamos ter esse terror, esse tormento do dia do julgamento. O amor perfeito, isso é, esta plenitude de amor que ele recebeu, a pessoa recebeu, ela expulsa o medo, ela expulsa esse terror. Remove todo o terror relativo a esse dia de julgamento, pois é disso que o apóstolo fala particularmente, é sobre o dia de julgamento. Os homens no mundo não temem esse dia, mas também não amam a Deus. Nós amamos a Deus e nós não temos medo desse dia que vai chegar. Este perfeito amor deve necessariamente, amados, lançar fora todo esse medo ou todo esse terror das nossas vidas. O desejo de Deus não é deixar seus seguidores infelizes. Muito pelo contrário, ninguém consegue ser infeliz quando o seu coração está cheio de amor por Deus. Amém? Não tem uma pessoa que consiga ser infeliz quando o seu coração está cheio, está repleto do amor de Deus. E quando o seu coração está cheio, e quando o seu coração está repleto desse amor de Deus, esse amor de Deus, ele lança fora todo medo de julgamento. Porque Deus está conosco. Estar em tormento, amados, portanto, é inconsistente com a felicidade que um homem deve ter quando tem a aprovação do seu Deus. Eu quero crer que eu e você, nesta manhã, tenhamos a aprovação de Deus. Que a gente tenha essa consciência desta aprovação de Deus, que a gente tenha consciência deste amor de Deus que invade os nossos corações, que a gente tenha consciência de que esse amor que Deus nos deu gratuitamente, que preenche o nosso coração, que preenche o nosso vazio, que preenche tudo aquilo que não era de Deus, esse amor que vem como um fogo de Deus, preencher as nossas vidas, esse amor vai começar a irradiar, esse amor vai começar a ser transbordado, e nós vamos amar o nosso próximo, e nós vamos amar aos nossos irmãos, e esse amor crescendo, esse amor sendo derramado, esse amor sendo irradiado da sua vida, vai fazer com que outras pessoas alcancem outras pessoas, porque o amor de Deus faz isso na minha e na sua vida. Eu posso ouvir um amém? E para concluir, eu gostaria que você saísse hoje daqui, sabendo que você tem essas razões para amar. Você tem uma razão. Eu falei aqui 3 razões para você amar. Que você de fato ame a sua vida. Que você ame o seu Deus. Que você ame ao seu próximo. E que todo terror, todo medo de julgamento irá cair por terra, em nome de Jesus.
Amém? Eu gostaria de fazer um momento rápido aqui, irmãos. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal do louvor à frente. Eu gostaria de chamar aqui os pastores, os presbíteros aqui à frente, por favor. E nós vamos ungir você. Vai ser este o final do nosso culto hoje. Você vai ser ungido. Você vai ser ungido para que essa verdade do amor de Deus possa invadir a sua vida. Você vai ser ungido nesta manhã para que você que vai fazer a campanha, você faça essa campanha com excelência. Para que você que vai fazer essa campanha chegue ao final dos 21 dias amando como nunca você amou na sua vida, amando a Deus como nunca você amou na sua vida, tendo o coração inflamado para Deus como seu coração nunca esteve inflamado por Deus. Que a sua vida reflita esse amor de Deus, que a sua vida irradie esse amor de Deus, que a sua vida transborde nesse amor. Então eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar, e depois os irmãos vão passar aqui, vão receber a unção desses irmãos, desses pastores, desses presbíteros. Eles vão ungir a sua vida. Não precisa orar, por causa do tempo. Então você só vai ungir, dar uma palavra ali para o irmão, sem orar. E depois da oração, e depois, aliás, dessa unção, pode dar bastante óleo aí, viu, irmão? Pode caprichar na mão dos irmãos aí. Depois disso, você então volta para o seu lugar, faça a sua oração, e assim nós estaremos encerrando este culto. Enquanto isso, os irmãos vão aqui tocar ou cantar, não sei, mas nós vamos fazer esse momento de unção, esse momento profético. Que a nossa vida seja uma vida cheia de amor, irmãos. Que a gente possa ser reconhecido como uma igreja de amor, uma igreja que ama, uma igreja que não condena, uma igreja que não olha torto para as pessoas, uma igreja que ama de verdade, ama seus irmãos, ama a Deus acima de todas as coisas, ama a palavra de Deus, ama as coisas de Deus, ama tudo que se relaciona a Deus, ama a palavra de Deus, ama se derramar diante de Deus, ama ficar de joelhos diante de Deus, ama se prostrar diante de Deus, ama se render diante de Deus. Uma igreja que ama os seus irmãos, uma igreja que ama o seu próximo. Então você, depois dessa oração, pode vir aqui à frente, receber essa unção, depois você ora, e estamos assim encerrando este momento de culto. Senhor, nós temos aqui, Senhor, Pai amado, a Tua palavra nos falou hoje que nós devemos, ó Deus, amar. Ó Deus, porque Tu és amor, o Senhor é a essência do amor, o Senhor é a fonte, a origem do amor, o Senhor derrama em nossos corações esse amor, e esse amor deve transbordar a fim de que nós possamos alcançar os nossos irmãos também. Por isso, nesta hora, Pai, nós queremos entregar a nossa vida diante de Ti, queremos Te pedir, ó Pai, que esse amor, ó Deus, possa ser visto de forma tão intensa na nossa vida, que as pessoas olhem para nós, para cada um de nós, e reconheçam em nós o verdadeiro amor que está em Ti, Senhor. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Nós assim, ó Deus, oramos, consagrando este momento, em o nome de Jesus.